competência para os estatutários. Bom, mas vamos então perceber como é que foi a evolução. Então eu venho de uma Constituição de 88, que fixa a competência da trabalhista para as lides empregatícias, e em 88 já houve um avanço, porque quando em 88 se estabelece a competência da Justiça do Trabalho para julgar todas as lides que envolvam a relação de emprego, ou seja, as lides empregatícias, isso foi um avanço porque pouco importa quem era o empregador. Era relação de emprego, podia ser administração pública, quem quer que fosse. A competência seria da Justiça do Trabalho a partir da Carta de 88. E aí então a gente sai desse momento em que a Justiça do Trabalho era a Justiça do emprego, né, do empregado, ou infelizmente do ex-empregado, porque dificilmente a gente pega na trabalhista uma reclamação trabalhista de alguém que está empregado e que se mantém empregado após a ação. Mas ficou conhecida como a justiça do empregado justamente, ou do empregador, mas justamente por isso, por essa visão, por essa relação com a relação, vinculação com a relação de emprego. Bom, e veio então a emenda constitucional 45 em 2004, ela veio em, se não me engano, foi publicada em 8 de dezembro de 2004, e altera o artigo 114 e amplia. Ou seja, o que era só para relação de emprego, o que era só para um país, a competência que era só para um país, naquele contexto de mundo, ela amplia. E aí passa a haver um limite maior da esfera de competência da Justiça do Trabalho. Bom, vimos então que a gente saiu daquela relação de emprego, que era uma espécie, que a Justiça do Trabalho julgava aquela relação, para partir para um campo maior. Para a Justiça do Trabalho julgar um número maior de causas, um número maior de relações jurídicas, desde que referente a relações de trabalho. Bom, então a primeira questão que surge é saber, então, toda e qualquer contratação cujo objeto seja uma prestação de serviços, eu tenho inserido nos limites de competência da Justiça do Trabalho. Então, quer dizer, a moça foi lá no consultório médico para fazer uma cirurgia plástica para ajeitar o nariz. Aí, combinou com o médico para pagamento parcelado lá da operação, para pagar em 20 vezes. Nariz novo em 20 parcelas. Fez o parcelamento. Só que ela não pagou. Quando chegou na 10ª parcela, ela já com o nariz pronto, nariz novo, já resolveu não pagar. O médico, então, quer cobrar as outras 10 parcelas que faltam da operação. E vai cobrar onde? Vai cobrar em qual justiça? Vai cobrar na Justiça do Trabalho? Vai cobrar na Justiça Comum? E o advogado que vem o cliente no seu escritório, contrata e não paga os honorários? Ele vai cobrar em qual justiça? Na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho? E quando é o escritório de advocacia com relação ao seu advogado? Ou seja, o escritório não pagou os honorários do advogado? E o médico com relação à clínica que o contrata para atendimento de consultas? Ou o dentista que é contratado por uma clínica dentária com relação aos seus honorários? Essas questões começaram a bater a porta da trabalhista e houve a necessidade de se delimitar. E várias posições foram tomadas nesse primeiro momento. Houve quem dissesse que a competência passou a ser ampla. Toda e qualquer demanda que envolva, que tenha como objeto uma prestação de serviço, será dirimida na Justiça do Trabalho. Mas eu pergunto a vocês, e essa é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, será que é isso mesmo? Então, para que ter uma justiça especializada? Para que especialização? Né? Se todas as questões, porque a gente tem que pensar num contexto maior. Da mesma forma que existe a competência para cobrar as 10 parcelas que faltaram da cirurgia plástica, lá do nariz, se o médico, ao operar, deixou o nariz da moça torto, e ela quer cobrar uma indenização por danos morais, estéticos,
Ela vai cobrar em qual justiça? Na mesma que vai cobrar os honorários. Porque, inclusive, ela pode alegar até exceção de contrato não cumprido, né? Não foi feito aquilo que ela contratou. Contratou o nariz direito, ele fez o nariz torto, então nós vamos pagar. Então, ou seja, essa apreciação do objeto da contratação, e aí ser devido ou não ao pagamento, isso tem que ser julgado numa justiça só. E aí a gente tem que parar para pensar se realmente a justiça do trabalho foi feita para isso. Ela foi criada para apreciar esse tipo de relação. Ou seja, se foi criada para apreciar pedidos de indenização por danos estéticos por conta de uma operação plástica mal feita. Porque isso leva essa consequência do que se respondeu anteriormente. Bom, então, ao lado dessa primeira posição, que teve uma visão ampla, admitindo a competência desse trabalho para julgamento de toda e qualquer relação do trabalho, houve uma segunda posição já com uma visão mais restritiva desse inciso 1 do artigo 114. E essa posição passou a dizer que não toda relação de trabalho, não. Na verdade, é como se a gente tem um mundo. A relação de trabalho é um mundo. A relação de emprego é um país. É o Brasil. Mas isso não quer dizer que a partir do momento em que eu deixo de ter competência só para julgar a relação de emprego, que é o Brasil, que eu passo a ter competência para julgar o mundo inteiro. Eu posso ter alargado, sim. Vou julgar outros países, vou julgar toda a América do Sul, do Norte, mas isso não quer dizer que eu vou julgar a Europa, a Ásia, a Oceania. Então, isso é uma visão restritiva do inciso 1, não obstante se reconhece uma ampliação de competência. A competência foi ampliada pelo inciso 1 do 114, mas isso não quer dizer que agora toda e qualquer questão venha para trabalhista. Bom, então qual seria o elemento diferenciador? Qual seria esse limite? Porque a gente já viu que tem uma espécie, tem relação de trabalho, que é o gênero, eu tenho essa espécie, que é a relação de emprego, mas e como é que eu faço para separar dentro desse resto da relação de trabalho que veio e que não veio para trabalhista? Bom, alguns sugerem que seja verificado que a prestação de serviços por conta alheia, toda vez que se estiver diante de uma contratação, que o objeto seja a prestação de serviços para a pessoa que está contratando, para que eu me valha da força de produção, da capacidade de produção daquele trabalhador. Para mim, na verdade, eu não quero o resultado da capacidade de produção dele. Eu quero o meio, eu quero a força de trabalho dele, eu quero a capacidade braçal ou intelectual de trabalho dele. E aí, essas relações é que seriam julgadas pela Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela julgaria não só as relações de emprego, mas também outras relações de trabalho. Que outras relações de trabalho? Aquelas cujo objeto seja a prestação de serviços por conta alheia. Seja, isso vai acontecer quando? Quando alguém contrata alguém para trabalhar para ele. Então vamos a exemplos. No caso, por exemplo, de um médico que trabalha numa clínica e atende um paciente. Temos 3 pontos. E exatamente esse exemplo, com essa formatação, vocês vão encontrar no livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. 3 exemplos, 3 pessoas, né? Eu tenho o indivíduo, o paciente, eu tenho o médico e eu tenho a clínica. Uma coisa é a relação do médico com o paciente. A outra coisa é a relação do médico com a clínica que o contratou. Por quê? Porque a clínica contratou o médico para usar o quê? A força de trabalho dele. A clínica não quer que ele fique consultando o dono da clínica, não é isso. A clínica contratou para que ele preste serviços médicos com a capacidade